Bem-vindos todos. Estou muito agradecido de ter vocês aqui. Outra linda oportunidade de mergulhar profundamente no milagre. É interessante que, passado 2000 anos desde que Jesus estava aqui, que ele trouxe um livro para nós, para a gente estudar e praticar, chamado Um Curso em Milagres. E tem tido um monte de gente que recebe o livro e pensa, que nome esquisito. Um Curso em Milagres. De todos os títulos que podia ter dado, por que se chama Um Curso em Milagres? Mas eu penso que hoje, que a gente vai através desse filme, nós vamos ver quão importantes os milagres são. E é por isso que ele nos deu um curso em milagres. Porque a mente precisa de um monte de treinamento mental para ser um trabalhador de milagres. Jesus foi um trabalhador de milagres, obviamente, há 2000 anos atrás. Ele pareceu curar os doentes e levantar os mortos. E aconteciam milagres em volta dele o tempo todo. E mesmo que você veja os milagres como uma experiência supernatural, algo muito raro fora do padrão das experiências do mundo, Jesus tinha tantos desses padrões acontecendo que não se explicavam. E realmente muitos deles nunca tinham sido vistos ou tinham testemunhos na Terra anteriormente. Muito menos o volume deles. Tinham tantos milagres e claramente nós poderíamos dizer que Jesus foi um muito óbvio trabalhador de milagres e a maioria de nós cresceu e pensamos em nós mesmos como humanos, como pessoas com pais, com famílias, com países, com línguas, talvez com diferentes trabalhos ou carreiras, e por aí vai, mas normalmente que nós não pensamos em nós mesmos como nós sendo trabalhadores de milagres. Quero dizer que a maioria de nós não cresceu com nossos pais nos dizendo: você vai crescer para ser um trabalhador de milagres. Nós temos que admitir que isso é para lá, de longe, do que é comum para esse mundo. Mas o que Jesus está nos ensinando é que ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele estava nos ensinando que nós somos todos a luz do mundo, mas nós não podemos realmente nos identificar em sendo a luz do mundo. Até nos tornarmos proficientes, até nós nos tornarmos super consistentes trabalhadores de milagres. E daí, de repente, nós começamos a abrir nossas mentes para isso, a luz do mundo. A nossa própria personalidade definitivamente não é a luz do mundo. Você podia pegar isso dos seus pais, sabia? Tente isso quando você estiver perto da tua mãe e do teu pai. Eu sou a luz do mundo. Eles vão dizer: não, definitivamente não. Você é um bom menino, talvez você seja decente, mas não é a luz do mundo. Mas, na verdade, você tem que aprender como deixar sua mente ser usada como um trabalhador de milagres. E é por isso que Jesus nos deu um curso em milagres. Ele nos diz que é um curso prático. Ele nos diz no curso em milagres que esse curso não é um curso para ficar no campo das ideias. Ele não quer que nós tenhamos só uma experiência intelectual com o curso. Ele não quer que a gente decore a teologia e faça workshops e ensine toda a vida da Terra. Ele quer, na verdade, que a gente faça o livro de exercícios e vão diretamente para a experiência de conhecer Deus através do perdão das ilusões. Então é um curso muito prático. Por isso que eu gosto desses filmes sendo exibidos. Vamos ter Deus Não Esqueceu Ninguém 3. E esse filme tem o subtítulo que é A Luz na Escuridão. E se você gostou dos dois primeiros, você vai realmente gostar desse. Por quê? Porque esse vai atrás dos esconderijos do ego. Às vezes o ego gosta de se esconder na identidade familiar. Às vezes ele quer se esconder na religião ou na identidade espiritual.
Às vezes o ego nos faz acreditar que nós precisamos ter direitos humanos e coisas que ele tem que se levantar para manter. Às vezes o ego nos diz, você tem que defender você mesmo. Você vai sair machucado. Você vai se perder de si mesmo se você não se defender. E há 2000 anos atrás, Jesus nos disse que os mansos herdarão a terra. Qual sua experiência com manso e mansidão? Para mim, é muito macio e gentil. Quando a gente diz que alguém é manso, ele é muito gentil e manso. E ele diz, os mansos herdarão a terra. Uau! Isso é maravilhoso. E no curso em Milagres, ele diz que o manso vai herdar a terra. Esses vão literalmente superar suas forças, mas quando ele está falando de força, ele não está falando de força física. Ele está falando da força da sua visão crística, sua visão, a luz que Deus te deu, a sua forma de realmente ver através da visão espiritual. E onde esse Espírito se recosta é o Espírito Santo. Então, ele nos ensina que tão logo a gente se alinhe com o Espírito Santo, nós nos tornamos tão fortes na nossa atenção, na nossa consciência de quem a gente é e de que a gente vai ultrapassar, superar o mundo. Nós vamos herdar o mundo real. Nós vamos herdar o sonho feliz. Isso que ele quer dizer que os mansos vão herdar a terra. É o manso, gentil, que está alinhado com o Espírito Santo. Esses que estão seguindo a direção do Espírito Santo vão literalmente superar a visão, a percepção do ego e vão herdar o sonho feliz do mundo real, que é o mundo perdoado, que é um mundo com cenas sem julgamento ou condenação. Então, isso é um filmaço que vai nos mostrar como tem sinceros crentes em Deus, que têm sido muito sinceros sua vida inteira. Eles leem a Bíblia, eles tentam praticar os ensinamentos de Jesus do Novo Testamento, eles tentam viver esses ensinamentos da melhor forma que eles podem. E daí parece que eles encontram que se eles tentam praticar os ensinamentos de Jesus no planeta Terra, eles podem ver que isso é bem difícil algumas vezes e desafiador. E vamos dizer que tem uma família cristã e você foi educado e suas crianças para ser cristãos nesse filme. E lá tem 2 pais e eles criaram seus 2 filhos como cristãos. Um se torna cristão, um reverendo David. Vocês lembram dos últimos filmes? Ele cresceu, que seria no ministério cristão, e o outro filho, Pierce, ele duvidava, ele começava a duvidar de algumas coisas e do cristianismo, ele não pôde juntar a ideia, ele não conseguiu juntar as ideias de como ele se encaixaria. Então, ele se formou como um advogado em Chicago, cidade grande. Então, nesse filme, a gente vai ver o pastor David, ou o reverendo David, indo para uma parte muito intensa de tentativas e tribulações da sua vida, porque o seu pai foi um ministro também. E ele tinha uma igreja chamada St. James, e ele cresceu nessa igreja junto com o seu irmão Pierce. Então, o Pierce se mandou para a cidade grande para se tornar um advogado e meio que deixou o cristianismo realmente um tipo de... Ele tendeu para ir mais em relação ao ateísmo. Ele já não conseguia reconciliar algumas coisas. Daí o Pierce vai embora e o reverendo David continua com a igreja St. James, onde ele se vê com a sua capacidade como ministro.
A gente vê nos primeiros 2 filmes. Agora, nesse filme, a sua igreja vai sofrer vandalismo, vai ter uma explosão de gás no porão e a igreja vai queimar. Isso é realmente um desfazer da sua identidade. Porque quando a gente se identificar a igreja como um prédio ou como uma tradição, na minha família, meu pai foi ministro. Esses são todos conceitos, autoconceitos do ego. E nós sabemos como que o Espírito Santo trabalha com a gente. Ele nos ajuda a desfazer a nossa identificação com conceitos falsos para que a gente possa entender a verdade que nós somos o Cristo. Mas Cristo não é um homem ou uma mulher. Ele não é uma personalidade. Jesus foi só um símbolo que demonstrou a luz de Cristo e o amor de Cristo, mas está dito no curso que o homem é uma ilusão. Então, ele não tenta definir o homem e colocar ele num pedestal, amarrar ele num pedestal. O que o homem foi ou fez há 2000 anos atrás e fez alguma coisa especial sobre isso. Ele só está dizendo, seu corpo foi só um símbolo, como seu corpo pode se tornar um símbolo da luz de Cristo também. Se você deixa o Espírito Santo usar isso para sorrir para isso, gargalhar disso, ser cuidadoso, amigável, manso, doce, daí sua mente pode acordar para a luz de Cristo, que todo mundo é. Então não tem nada de especial sobre Jesus, mas nós podemos dizer que Jesus foi certamente e é extremamente útil como um modelo íntegro, como um irmão mais velho, ou vamos dizer, como o universo inteiro, porque ele é um exemplo de o que é possível. Se você perdoa, se você não guarda mágoas e você não se gruda em julgamentos, é um testemunho belo, um exemplo para todo mundo. Então, nesse filme, nós vamos ver, vai haver uma jovem chamada Keaton, que basicamente ela foi criada como cristã, mas ela tem suas dúvidas. Ela tem uma luta com a sua fé e ela tinha esse namorado, o Adam, que teve experiências muito difíceis quando ele era uma criança. Quando a sua mãe teve uma descomunicação da igreja e ele se virou contra a igreja. Então, a gente vai ter uma porção de gente nesse filme que, ao invés de estarem vindo para o cristianismo, estão indo. Alguns deles foram, como o irmão do reverendo David, o Pierce, que se foi. Ele é um advogado, ele deixou totalmente o cristianismo. E nós temos Keaton, que está pensando que se ela não pode ouvir a voz de Deus, ele continua lá, ela vai entrar numa crise. Seu namorado se vira contra, ele fica muito brabo com a igreja e a gente começa a ver que esse filme é sobre uma igreja chamada Universidade Prática St. James. Então, é uma igreja chamada St. James, um prédio na Universidade Prática, que é uma universidade pública e está lá por muitos anos. E daí vai ter um atrito entre o que parecia ser uma igreja numa universidade pública. E esse é o jeito que acontece no mundo. As famílias se separam, se bandeiam uns para cada lado, porque estão baseados nas crenças sobre educação e religião, podendo, às vezes, se chocar. Então, vão ter alguns choques que vão ser sociais. Choques em vários aspectos do mundo.
Alguns de vocês já notaram que tem alguns choques nesse mundo, né? Eu chamo isso de da conta da distração, mas nós podemos chamar esse mundo de Choquilândia. É um choque atrás de outro choque, depois outro choque e depois outro choque. Então, o que Jesus nos ensina se você olha na Bíblia, ele diz nos Coríntios, você está vendo através de um óculos escuros, e quando a sua percepção é negra, você acaba vendo um mundo escuro. E você vê um choque da sua própria consciência por acreditar que é possível se separar de Deus, acreditar no ego. Aí é onde que está o choque, essa separação fica. O choque é, se Deus te criou perfeito, o Filho eterno de Deus, e você acredita que você pode ser alguma coisa a mais, isso é um choque. Esse é um choque interno, mas o mundo foi feito pelo ego para desviar esse choque e esconder esse choque. E a gente vê o conflito como se ele estivesse nesse mundo. Então nós temos conflitos em relacionamentos, nas famílias, entre igrejas e universidades, nós temos choques entre grupos de pessoas, e Jesus está dizendo para a gente, bem, se você se deixar se tornar um trabalhador de milagres e me deixar performar milagres através de vocês, sua mente vai voltar para o alinhamento com o Espírito Santo. Você vai se tornar mais feliz e mais feliz ainda, enquanto você se alinha com o Espírito Santo. E daí você vai entender que o problema não é nenhum que você pensou que fosse, é só um problema de percepção. Porque a gente está olhando através de uns óculos escuros. Você está vendo através de óculos escuros, como diria a Bíblia. Então, para fazer isso, a gente tem que estar aberto, ter a vontade para ser um trabalhador de milagres. Eu vou dizer uma coisa que é importante sobre ser um trabalhador de milagres, que é, uma vez que você descobre que essa é a tua vocação, como a gente vai dizer, sua vocação é curar ou ser um trabalhador de milagres, você realmente tem que deixar todas as outras vocações de lado. Você não pode manter dois diferentes seres. Você não pode ser a pessoa que vai atrás da tua carreira e ser um trabalhador de milagres. Você não pode ser um pai, uma mãe, um irmão e ser um trabalhador de milagres. As coisas começam assim, mas o que eu aprendi na minha vida de misticismo, e eu pego o curso como todo o caminho, então quando eu falo para as pessoas assim, você não pode se comprometer, você tem que, por último, deixar tudo que você acreditava do passado para poder entrar no instante santo. E através de experiências revelatórias, e fui dentro da luz 3 vezes, e eu fui tipo, é claro, isso é tudo. Tudo mais agora vem em volta quando você está na luz. Você entende que é tudo. E o mundo não é nada mais. Até você estar na luz diretamente, parece que a luz é o maior desconhecido. E a luz é um grande ponto de interrogação. E sua personalidade, seu ser, parece ser algo real. E a luz um ponto de interrogação. Isso vai trocar. Isso vai mudar de posição, mas você tem que se colocar na vontade de realmente ser usado de uma forma total e dar o seu coração para o trabalho dos milagres. E primeiro, você tem que acreditar, você tem que aceitar que isso é possível, óbvio. E então, uma vez que você se convenceu que isso é possível, você deve ser convencido e finalmente você tem que ser
completamente convencido, antes de você estar pronto para deixar o mundo ir. Então, eu realmente gosto desse filme porque eu sinto que ele é um excelente meio de ensino para todos nós, porque nós só vamos assistir o pastor Dave e seu irmão e os seus bem amigos que são ministros e algumas pessoas que são os amigos próximos de David, eles vão ficar uns contra os outros. Alguém aqui já experimentou nesse mundo onde as pessoas se voltam umas contra as outras? Elas são amigas por anos, 10, 15, 20 anos e de repente elas entram numa briga e acontece, nossa, Deus, como isso aconteceu? E daí você sabe, isso é bizarro quando amigos e famílias começam a brigar e atacar uns os outros, e isso é absolutamente bizarro. E não parece ter algum amor de forma alguma nisso, quando você percebe. Então, normalmente, nós colocamos grupos e nós dizemos que temas e tópicos seria realmente bom olhar. E o tópico número 1, e eu digo número 1, mas isso veio num número bem maior na margem, quase 2 vezes mais do que o segundo. E é isso, o principal tópico que vocês votaram por 74 votos foi se render ao plano santo de Deus. Para mim tem essa palavra render. E se render podia ser o único tópico. Pode se deixar a tua vida inteira para o plano de Deus, para comigo. Esse é o único tópico que você precisa. Você não precisa de outro tópico nenhum. Porque o plano santo de Deus para nós é simplesmente vir com um instante santo no momento presente e ter contato direto com Deus. E Deus é pura luz. Então, quando a gente diz, eu quero conhecer a verdade, nós realmente queremos dizer, eu quero conhecer Deus. O que eles realmente estão dizendo é que eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer o paraíso, eu quero conhecer o Nirvana. Não interessa do que você queira chamar isso. Eu quero conhecer a luz, eu quero conhecer a eternidade. É basicamente quando você diz, eu quero conhecer a verdade. E a verdade, Jesus diz, a verdade que não pode ser descrita e também não pode ser explicada. Então vamos ficar com isso na mente hoje. Não existe uma teologia que é melhor do que outra teologia. Eu quero dizer, eu comecei a falar disso na semana passada, onde as pessoas começaram a me dizer que a teologia do curso é muito melhor que a teologia da Bíblia, ou melhor que budismo, ou melhor que hinduísmo, ou Bhagavad Gita. Isso é ridículo. Teologias são sistemas de crenças. E o paraíso é o que é a verdade. E todos os sistemas de crenças começaram com o ego. Porque não existe sistema de crenças no paraíso. E daí o ego inventou comparações. Então ele pôde brincar com jogos de comparações com essas teologias. Mas eu garanto para vocês que o curso em milagres, a teologia do curso, não é melhor do que a Bíblia. Como eu disse a semana passada, que todos os místicos cristãos têm em comum. Eles têm em comum de que nenhum deles era estudante do curso em milagres. E isso é muito humilde para pessoas que acreditam que elas estão estudando a melhor teologia do mundo. E, na verdade, a gente sente assim, isso é melhor que aquilo. E eu posso ouvir alguns professores dizendo, vocês sabem, Jesus disse na Bíblia, e Jesus disse no curso, tem um Cristo, tem um Jesus. É o símbolo, um homem, e esse símbolo é para todos nós. E não existe um Jesus da Bíblia, um Jesus do curso em milagres. Isso é ridículo, isso é uma projeção do erro. E você não pode perdoar se você vê 2 Jesuses.
Na verdade, você não pode perdoar se você vê dois de qualquer coisa. Isso é uma dupla visão. É uma visão distorcida. É a percepção da distorção. Então, vindo em número 1, render-se ao plano santo de Deus para mim. Número 2, ser uma demonstração do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Só ser feliz. Você não tem que pensar assim, meu Deus, como que eu vou ser a demonstração do amor de Deus? Isso é muita pressão. E não, na verdade, só significa ser feliz, entendeu? E se você é feliz, então você sabe que você é o amor de Deus, porque Deus criou a sua felicidade. Se você está em paz, porque Deus criou você em paz. E alegre, desfrutando, porque Deus criou seu desfrute, sua alegria. Para ser como Deus criou você, essa é a lição que Jesus vai repetir várias vezes no livro de Exercícios. Eu sou como Deus me criou. Aí é onde está a sua felicidade e alegria. Número 3. Permitir o inconsciente vir para cura. Isso nunca é bonito, isso nunca é bonito. Todo mundo que alguma vez passou por alguma experiência no planeta Terra sabe que não é um tempo feliz quando esses pensamentos do inconsciente e essas emoções negras vêm para o consciente, mas o que Jesus diz é que isso também vai passar. Entenderam? Isso eu também tive que passar. Isso também faz parte do curso, faz parte do caminho. Desse jeito que funciona. Você tem que deixar isso vir e deixar isso ir embora. Não se pendure nisso, não se agarre nisso, não comece a analisar isso. Não precisa tentar entender tudo isso, mas tem que deixar vir à tona e deixar embora. Manter o altar do meu coração limpo. Abençoados são os puros de coração, porque eles vão conhecer a Deus. Eu estava falando sobre isso ontem, na UCDM Universal, que nesse mundo parece que a gente tem muitos desejos. E o que Jesus basicamente está dizendo é seguro pegar todos esses desejos e pôr fora do altar do seu coração. E deixar só um. E deixe esse seu desejo por Deus. Isso é o que um místico é. O místico é simplesmente um que é devotado a Deus. No fim, nós começamos a perceber que desejo é a nossa prece. E se o nosso desejo for espalhado e nós quisermos muitas coisas diferentes desse mundo, nós não vamos encontrar. Nós não estamos felizes porque nós esquecemos quem nós somos e nós não conhecemos a nós mesmos, tendo múltiplos desejos. Então, Jesus fala para a gente no curso que quando nosso desejo é único, como na Bíblia, deixe seu olhar ser único. Quando teu desejo é único, você retorna para a criação, que é a habilidade de conceder de Deus natural. Seu Deus é o Criador e Deus criou você. E para criar você em espírito, não em forma, não manifestação. Manifestação não é criação, manifestação é projeção. E tentar se livrar de alguma coisa que você não quer. Mas no espírito, quando você cria espírito, então você cria como Deus cria. E isso é que você é como Deus te criou. E porque eu compartilho a mesma função de Deus, que é compartilhar, que é espírito e eternidade e criação. Então, em última análise, o que a gente realmente está vendo é que você não pode ter muitas coisas no seu altar. Isso é tudo. Você não tem que se preocupar como você vai deixar tudo isso desligado, toda a sua cultura, porque o Espírito Santo vai te conduzir
O Espírito Santo vai te dar todas as direções e todas as instruções. Tudo que você tem que fazer é se mostrar. Em prece e dizer, Espírito Santo, me guie. Jesus, me guie. E eles vão dizer, sim, esse é o meu trabalho, obrigada. Obrigado por me pedir. Esse é o meu trabalho, purificar o teu coração. Você não tem que descobrir como que faz isso. Você só tem que ter a vontade para isso. E no final, a nossa vontade é saber que nossa vontade é ser um com Deus, que é a felicidade pura. Então, nós estamos pendurados num pensamento desejoso por muito tempo. O ego é um pensamento desejoso. Eu desejo que eu possa, eu gostaria de ter um corpo de carne hoje à noite. Desculpe, isso não é a vontade de Deus. Eu gostaria, eu poderia, eu desejo uma carreira longa no planeta Terra hoje à noite. Não. Ouça, nós não precisamos de gênios, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de 3 desejos. Nós precisamos de apenas um desejo. E esse é o de perdoar. E nós não precisamos de muitos desejos, porque nós não precisamos de muitas coisas. Nós somos puros e inteiros, seres puros e inteiros, como Cristo, e nós não precisamos de nada. Eu fui chamado de David, como na Bíblia, o rei Davi. Alguns de vocês ouviram sobre esse cara? Nos Salmos, ele gostava de música tanto quanto eu gostava. E ele parecia ser um rei. E eu tenho uma amiga que é judia e disse que ele não era um Deus muito bom, mas que seu irmão era um bom rei. Mas vocês sabem, um dos salmos que vocês já devem ter ouvido é o Salmo 23. E a forma que ele começa é: o Senhor é meu pastor e eu não devo querer. Na nossa Bíblia é nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou nada me faz falta. Mas em inglês é: e eu não preciso querer nada. I shall not want. Aí tá de forma reta. Eu não preciso querer. Mesmo na nossa tradução, nada me faltará. Se nada me faltará, eu não preciso de nada, né? Agora o David de novo. Eu não devo ter múltiplos desejos. Só o começo do Salmo 23 é uma chave para a gente se iluminar, para acordar. Deus é o meu pastor e nada me faltará. A dificuldade com acreditar na personalidade própria e no ego é que o ego diz: pro inferno com isso, tá cheio de coisas que você precisa e você pode ter todas elas. Eu vou te dar o mundo inteiro e você pode ter ele todo. Você pode ter todos os muitos desejos que esse mundo pode te dar. E isso é uma armadilha, tem sido uma grande armadilha. A Bíblia diz: não adorará nenhuma imagem antes do Senhor teu Deus. E o problema da condição humana é que a condição humana tem esses 2 olhos físicos. E eles crescem grandes e eles querem um monte de ídolos. Eles querem ouvir um monte de ídolos. Eles querem tocar um monte de ídolos. Eles querem possuir um monte de ídolos. O ego é o possuidor, é um mecanismo de pegar na mente. E ídolos não são só estatuetas de ouro ou totens. Ídolos são quaisquer imagens que vocês idolatrem mais, que vocês valorizem mais que a luz. Qualquer coisa. Um galho, um palito de dente. Você valoriza mais um palito de dente mais do que a luz? Isso é o suficiente para te manter dormindo e sonhando. E quando você valoriza ídolos, você tem uma culpa inconsciente. Quando você tem uma culpa inconsciente, você não quer deixar a Terra, você só quer reencarnar e voltar. Daí você pega a tua saída e você diz:
quando eu posso voltar de novo e tentar pôr outros ídolos, mas daí você sai, daí você volta. E isso vai e vai e vai até que finalmente você saca, o Senhor é o meu pastor. Meu Deus, eu não preciso querer, não preciso desejar. Puxa, se eu sou Cristo, por que eu ia querer qualquer coisa disso? Esse mundo, porque esse mundo foi feito como um ataque contra Deus. E um lugar onde Deus podia entrar ou não. Então, por quê que eu vou atrás de ídolos ao invés de ir atrás de Cristo? Para acordar para a minha própria realidade. Então, esse filme ele é fantástico, porque o principal personagem desse filme, eu penso que esse filme é basicamente o reverendo David. Então, agora, ele vem na frente centralmente. E qualquer um que alguma vez pensou em ser um ministro, esse filme vai mostrar todas as armadilhas de tentar ser um ministro humano. E o que Jesus diz no livro de exercícios do Curso em Milagres, ele diz: a salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de mim. Ele não está falando da própria personalidade que diz eu. Isso ia ser bem arrogante. Mas ele está dizendo que a tua mente, que se enganou usando o poder de Deus para fazer o ego e acreditar no ego e todo esse tempo, espaço e cosmos, que essa mente que acredita no ego é a mesma mente que dissipa o ego, com a ajuda do Espírito Santo. E Jesus diz que o segredo da salvação é isso, e que você está fazendo isso para você mesmo. E fazer isso para você mesmo significa que se você acredita no ego, você é levado para ser uma testemunha de conflitos. E se você põe a tua fé no Espírito Santo e no perdão, você para de ser uma testemunha dos conflitos. Você não é mais levada a isso. Então você entende que tua mente é íntegra, inteira e completa. Que lindo! Eu quero dizer, eu estou descobrindo o Curso em Milagres e ele parece ser um livro grandão, mas realmente ele é só como uma prece de serenidade. É só uma prece para serenar. É tudo que o Curso em Milagres é. É somente uma prece para serenidade. Não é nem complicado. Então, o que você pode controlar? Você pode controlar a direção dos seus pensamentos e você pode controlar sua habilidade de se alinhar com o Espírito Santo. E o que você não pode controlar é o mundo. É o mundo do ego. Por que você vai querer controlar o mundo do ego? Que foi todo construído, é tudo fake. Então, eu acho que a gente vai ter uma experiência excelente hoje. Eu acho que se vocês só sentarem aí e desfrutarem do fluxo desse filme, vocês vão ver alguns muito sinceros cristãos que estão fazendo o máximo que eles podem, baseados no que eles acreditam para seguir a Deus. E eles vão ser atingidos pela esquerda, pela direita, pela frente. E eles vão levar um socão por trás. E eu sei que um monte de vocês tem se identificado como uns estudantes de um curso em milagres. Vocês sentem da mesma forma? Vocês sentem como se fossem atingidos por tudo quanto é lado. Vocês foram atingidos, foram pegos de surpresa. Teve eventos e ocorrências que aconteceram nesse mundo que vocês pensaram, eu não vejo isso vendo. Se isso é metafísica, eu não fui preparado totalmente para isso. Eu estou tendo que deixar algumas coisas irem que eu nunca pensei que eu deixaria em milhões de anos. Nunca pensei em ficar sem elas. E é isso que esses cristãos estão passando. Eles só estão tentando amar Jesus
e viver uma simples e amável vida. E eles vão ser atingidos por tudo quanto é lado. E isso é por causa da projeção. Até a gente se aproximar da mente inconsciente e dizer, venha livremente, dizer, pode vir, de boas. Toda essa coisa escura, venha livremente. Pode vir, não precisa se esconder mais. Você é bem-vinda. Até a gente chegar nesse ponto, vai parecer que tem alguma coisa externa, eventos externos, que são horríveis, que são devastadores. Mas é só a nossa interpretação do ego que eles são devastadores. Eles são devastadores para a nossa interpretação do ego. Porque o ego é uma vontade de morte. O que você esperava de um desejo de morte? Devastação, não é? Claro, morte e devastação. Eles andam juntos. Mas Jesus está dizendo, por favor, fique comigo. E por favor, se eleve. E eu vou mostrar que tem muito mais da vontade de Deus que esse mundo. Na verdade, tem uma seção no livro do curso chamado A Justiça do Paraíso. A criação de Deus é perfeita. Bem, agora isso é... E daí, nesse mundo, eu encontrei que apenas a justiça é o perdão das ilusões. Eu era um ativista, eu sempre estava de pé por alguns direitos humanos e direitos das mulheres, e eu ficava de pé pelos direitos de alguns países e de algumas pessoas, os direitos de David. Eu mesma dizia que eu tinha direitos, e agora eu venho ver que eu estava apenas jogando um jogo do ego, quando eu estava lutando por todos esses direitos. Uma coisa que eu tinha direito era que eu tinha que perdoar o mundo. Jesus finalmente disse, você não quer finalmente largar tudo isso? Você não está com vontade de largar isso? E encontrar alguma paz na tua mente? E daí eu disse, sim, me mostre como fazer isso. Então ele rapidamente ativou o milagre na minha psique e na minha mente e no meu coração. E de repente eu me tornei de ser um ativista do mundo para me tornar um tipo de um manso. Entendeu? Eu sou realmente um manso. Eu não protesto mais nada. Eu só me tornei num feliz aprendedor. Quando eu comecei finalmente a entender como isso era simples e que eu estava lutando por ilusões. Eu estava tentando encontrar os lados, tomar partido. E Jesus disse, que livro você está lendo? Onde que eu disse, tome partido? Eu não digo isso no curso. E eu estou pedindo só para você se alinhar com o Espírito Santo. É isso, eu não estou pedindo para você se jogar ou pegar um lado, mas esse filme nos dá um monte de oportunidades de perdão, porque parece ser a ilusão dos lados, indo de um para o outro e realmente de uma forma muito intensa. Então desfrutem do filme, curtam o filme e eu vou vir no meio do filme junto com vocês e a gente vai ter um tempo bem legal de perdão hoje, com certeza.